E vou passar então para o Geraldo, primeiro a palavra, para que ele faça suas considerações e depois para o Barros. Tá certo? Obrigada. Boa noite. Muito obrigado por ter me chamado para estar aqui. Eu tenho vários motivos para me sentir muito bem aqui. Eu vejo que as pessoas que foram chamadas, que participam, já são há bastante tempo batalhadores de toda essa questão da diversidade cultural. E hoje a gente divide a mesa de novo, né, mano? Mais uma vez. Prazer enorme. E está também com as pessoas que eu já conhecia daqui de Uberlândia e que fazem o seu teatro, hoje fazem o seu cinema e tudo mais. E acho mais significativo do que essa relação que eu vou chamar até de afetiva, a questão que nós estávamos comentando um pouco ali fora, agora há pouco, essa relação que eu vejo entre a diversidade cultural e a economia da cultura. Eu acho que a primeira questão assim, básica que a gente podia colocar é de que a cultura passa a ser um problema de dimensão econômica, ou visto como um problema, né, dessa dimensão, basicamente a partir do momento, principalmente a partir do momento em que ela adquire uma dimensão industrial. A diversidade cultural e a defesa da diversidade cultural são coisas que existem. A diversidade cultural é uma característica da humanidade, pronto, e acabou-se. É a mesma coisa que a biodiversidade na natureza, a gente sabe disso, isso já foi repetido trocentas vezes. Não é uma questão a ser defendida ou a ser definida, porque simplesmente é assim, nós somos diversificados, ponto, e acabou-se. Isso é a condição da nossa existência, é isso, como a condição do planeta é ser biodiversificado, fim de papo, não tem conversa. Agora, isso se torna um problema toda vez que há, de certa forma, um projeto que a gente pode considerar um projeto de poder, um projeto de domínio ou um projeto imperial. Em toda a história da humanidade, todas as histórias de invasões, de guerras, de não sei mais o que, então, acabam se refletindo em ameaças à diversidade cultural. Por quê? Porque quem coloniza o outro terá que acabar com a cultura do outro para poder acabar com o outro, para poder dominá-lo. A única possibilidade de existir domínio é você abrir mão do seu sistema de valores, da sua forma de viver, etc, etc, e virar consumidor dos produtos e repetidor das ideias do dominante. Isso sempre aconteceu. A questão se torna econômica no momento em que, principalmente, são criadas, vamos dizer assim, as indústrias culturais, e aí entra em questão o lucro, os sistemas de distribuição, os sistemas de comercialização mundial, conquistas de mercado e coisas desse tipo. E esse é o problema mais forte que nós estamos vivendo já desde algum tempo, né? Ao mesmo tempo em que isso vai acontecendo também não só o aumento da importância na economia, como a concentração dos beneficiários dos recursos movidos pelas indústrias culturais. Então nós vamos chegar num determinado instante de toda essa história, em que especialmente os três segmentos mais fortes industrialmente, que no caso são a indústria do audiovisual, a indústria fonográfica e a indústria editorial, né, vão se transformar num problema mundial. E aí nós vamos voltar de novo, aqui foi citado aqui tantas vezes, a década de 80, a década de 90, etc. Claro que isso vem de antes, vem da virada do século, até de antes disso, desde o momento que se começou a se reproduzir coisas para serem vendidas como bens culturais, como bens de consumo, né? Mas especialmente nesse último momento, quando existe uma montagem de um esquema de concentração dos lucros e, portanto, a concentração da exploração de mercado que venha a ocorrer mais recentemente, toda aquela história que a gente ouviu falar no consenso de Washington e não sei mais o que e tal, em que o Brasil também participou diretamente,
e onde houve um capítulo muito importante no Brasil, que foi aquele pequeno período do governo Collor, em que praticamente se acabaram as possibilidades de o Brasil ter indústria cultural durante aquele período. Foi daí que nasceu depois essa reação toda das leis de incentivo no Brasil, etc, etc. Mas isso aconteceu no mundo todo, isso aconteceu a nível de todos os continentes. O resultado disso, e aqui eu vou me valer novamente do que o Rômulo coloca, né, é que, por exemplo, no caso do cinema, que é a atividade a que eu me dedico, né, quer dizer, hoje nós temos que 85% do público mundial vê filmes norte-americanos, está exposto aos filmes norte-americanos. E eles veem isso através de um esquema de produção, distribuição e exibição concentrados em 5 empresas, meia dúzia de empresas, que são as chamadas majors. A mesma coisa e os mesmos números, não por coincidência, vão acontecer, por exemplo, na indústria fonográfica. 85% dos registros sonoros consumidos, vendidos no mundo inteiro, são basicamente comercializados e, portanto, os rendimentos vão para essas empresas por 5, 6 empresas norte-americanas também do mesmo jeito. E foi criado, inclusive, como um símbolo bastante importante disso, para a gente não ficar somente olhando os números, é bom a gente olhar o que acontece conosco que está aqui na esquina, né? Que foi criado o templo de consumo disso, né? Quer dizer, o multiplex, no caso do cinema, por exemplo, é um modelo de negócio, é acima de tudo um modelo de negócio. E um modelo de negócio que faz com que você realmente se feche dentro de um espaço que não tem qualquer abertura para fora, não tem uma janela, não tem coisa alguma, as pessoas são isoladas ali dentro, parece uma espécie daquelas UTIs que se faz aquele trabalho de lobotomia, né? Você não pode sair por lá de fora, não pode olhar absolutamente nada para poder lavar melhor o teu cérebro, e é isso que acontece com os shoppings e o que acontece com os multiplex. Também não é à toa que você pode ir a qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde houver um shopping, que você vai encontrar as mesmas lojas, as mesmas franquias, os mesmos cinemas, vendo os mesmos filmes. Então, realmente se criou uma ilha de consumo, se criou um condomínio de distribuição, de exibição, de difusão de produtos culturais, né? E um condomínio, portanto, também de consumidores de toda essa produção. É ali dentro que se faz, no caso, não só a exibição dos filmes, como onde se coloca as livrarias, onde você vai comprar o livro, que por sua vez também está no filme, e por sua vez você vai comprar lá o CD da música, que também é da trilha do filme ou algo semelhante. Então, todo esse esquema foi imposto ao mundo inteiro no momento do grande liberalismo, do vale a pena, vamos entregar tudo nas mãos do mercado, etc, etc. E a gente está vendo aí no que deu essa história. No caso brasileiro, nós temos também um dado resultado disso, né, que é o fato de que 90% dos ingressos vendidos no cinema do Brasil vão para as distribuidoras norte-americanas de filmes que são distribuídos internacionalmente por eles. E um outro dado trágico, né? Mesmo os filmes brasileiros, que atingem no máximo 10, 12%, a não ser um outro ano excepcional, né? Que atingem mais ou menos 10% do público brasileiro, que é o público que normalmente assiste a filmes brasileiros, né? Esse mercado do chamado filme brasileiro repete o mesmo modelo do filme norte-americano. Então, nós temos também aquela história de nós temos 5% dos filmes, entende, que varrem o mercado, e o restante que fica disputando migalhas. No caso do grande esquema de distribuição mundial, o que ocorre é que os outros 95% dos filmes, né, que são exibidos também, importados no caso, pertencem ao mesmo distribuidor, né? Então, você vê que nesse caso toda a renda acaba caindo na mão dos mesmos grupos. E no caso do Brasil, o que ocorre é que também esses 2, 3, 4 filmes brasileiros, esses Se Eu Fosse Você 2, o Divã, etc., e outros mais, que atingem a grande parte do público, são, por sua vez, salvo raras exceções,
distribuídos também por companhias norte-americanas e exibidos nas salas do cinema norte-americano. Ou seja, para que a gente saiba, até mesmo quando você compra um ingresso de um filme brasileiro de grande sucesso, achando que você está, na verdade, ajudando o cinema brasileiro, fique sabendo que 75% do seu dinheiro vai parar na mão de uma distribuidora e de um exibidor internacional, e não fica no país. Isso é um dado bastante importante, porque nos dá um pouco a medida da chamada da nossa economia da cultura, da economia do cinema, né, e da sua relação com essa questão da diversidade cultural. Ou seja, esse esquema que foi criado desse fechamento, ele é por excelência, por definição, anti-diversidade cultural. E ele é alimentado pela própria mídia, que também faz a mesma coisa, ou seja, o grande esquema da mídia é este, é uma dificuldade você realmente conseguir, por exemplo, publicar na grande mídia um artigo com relação à diversidade cultural, em que você possa denunciar isso, ou se manifestar contrário a isso, porque não se quer saber disso. Nós sabemos perfeitamente que esse esquema todo repete, na verdade, é toda uma política de concentração de renda. Então, esse esquema se retroalimenta, né? A mídia favorece a diversidade, a concentração, no caso, o monopólio na área da cultura, né? E por sua vez também é realimentada pelo próprio esquema comercial que se criou. Então, na verdade, é isto aí que nós estamos vivendo, né? Um fato importante que aconteceu nesses últimos anos é que, à medida em que isto foi ocorrendo, talvez até por um pouco resultado da intensidade, da sofreguidão com que esses caras foram atrás da grana, né, e fizeram essa concentração, começou a haver, no caso, a reação do lado de fora, ou seja, ficou tão na cara a questão de toda essa concentração que a diversidade cultural acabou se transformando num problema político. E nós tivemos os governos mundiais se organizando, se mobilizando para criar um espaço em que a diversidade cultural pudesse ser defendida e tivesse um fórum mundial para isso. E a sociedade civil no mundo inteiro, os intelectuais, a academia, etc., tudo mais, também fazendo a mesma coisa. E o resultado, para não ficar contando história, foi a Convenção da Unesco, que é sem dúvida um documento fundador de um novo tipo de relação existente no mundo, né? Foi criado, no caso, uma instância mundial, né, em que as questões culturais passam a ser tratadas, não mais repetindo o modelo anterior, e em que toda vez que havia um problema que envolvesse relações de indústria cultural, vamos dizer assim, de negócios de cultura entre os países, isso era discutido no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E aí, nesse momento, é evidente que a cultura funcionava como moeda de troca. Quer dizer, se você tem um país que vive da exportação do estanho, da soja, do café, do suco de laranja, do aço, sei lá do que, e vai fazer um acordo em que os Estados Unidos privilegiam, por exemplo, a importação daquele produto que é fundamental para o PIB do país, é evidente que quando os Estados Unidos colocam, olha, tudo bem, entende? Nós compramos 90% do teu suco de laranja, 90% do teu minério, 80% de não sei mais o que, a preços privilegiados, com a condição de que você não tenha legislação ou projetos de proteção à cultura local, né, ou que venham a impedir a entrada de produtos culturais nossos, é evidente que qualquer governo, bom, pelo amor de Deus, quer dizer, a cultura para mim não representa nada, eu nem indústria tenho, então eu entrego para você esse negócio, desde que você leve o meu estanho, meu suco de laranja e por aí vai. Quer dizer, por que isso? Porque em 95% dos países do mundo, se não mais, não se pode falar em indústria cultural. Entende? Então nós falamos muito, por exemplo, né, eu sempre cito o cinema por motivos óbvios, né, na indústria de cinema no Brasil, etc, etc. Nós temos elementos que compõem um pouco o que seria uma indústria de cinema no Brasil, sem dúvida. Mas se nós estamos tratando de indústria, a indústria produz para o mercado, e o mercado vive de consumo, e nós não temos esquema de mercado no Brasil para cinema. Portanto, consequentemente, nem mesmo nós aqui podemos falar a rigor na existência de uma indústria cinematográfica. Então, é claro que somos vulneráveis. No momento em que se cria a Convenção da Unesco, é evidente que isso é muito importante para nós,
Porque nós temos uma instância mundial em que, de repente, essas situações de pressão internacional sobre a cultura podem ser discutidas numa instância determinada, e está lá a convenção dizendo que o seu objetivo é promover e fomentar a diversidade cultural, etc, 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 que é um documento que todos nós deveríamos ler, funcionando como, na verdade, a nossa Bíblia. Mas eu queria fazer um pouco mais adiante nesse raciocínio, nem que seja para provocar um pouco a discussão, que é o seguinte: se a gente verifica as coisas desse jeito, quer dizer, na música, na literatura, no cinema, nós estamos absolutamente fechados e confinados. Existe um predomínio mundial de tudo isso. Existe meia dúzia de empresas que tomam conta desse recurso inteiro. Nós, mal e mal, conseguimos de vez em quando algum público para ver os nossos filmes nessas salas de cinema. E desses filmes que conseguem ver os nossos dos nossos filmes que conseguem ser assistidos pelo nosso público, ainda são os filmes distribuídos por essas mesmas distribuidoras. Então, realmente, nós não temos solução, nós não temos saída de jeito nenhum. Como é que você pode pensar em fazer qualquer trabalho pela diversidade cultural, basicamente pensando, por exemplo, nessas expressões que eu estou colocando aqui, se você está num lugar, como foi colocado agora há pouco aqui, em que 91,3% das cidades brasileiras não tem uma sala de cinema, em que 80 e tanto por cento não tem uma livraria? Não há possibilidade realmente de você pensar numa situação dessas. Você não como defender e promover a diversidade cultural se a principal indústria cultural moderna está confinada num determinado espaço e a população brasileira não tem condições de chegar até ela? Realmente é um negócio dificílimo. Como é que você pode manter e fazer cinema, produzir o filme que vocês acabam de fazer aqui, se você não tem como exibir, porque esse mercado está completamente dominado? Então, nessa hora, eu me lembro de uma piadinha antiga, que eu não sei se algumas pessoas aqui conhecem. Tomara que pelo menos uns dois não conheçam, porque eu estou com vontade de contar a piada, então eu acho legal. Que é a piada do Zorro. Não sei se todo mundo conhece, os mais novos, eu não sei se conhecem o Zorro. Um personagem, um herói do cinema norte-americano, que tinha um sócio, um companheiro, que o cinema americano, para mostrar que não matava índios em todos os filmes, então resolveu ter um índiozinho, um índio que era o ajudante do Zorro. O índio era o ajudante do herói americano branco, que era o Tonto. Então tinha uma piadinha que era o seguinte: o Zorro e o Tonto estavam andando a cavalo no oeste americano, e de repente o Zorro olhava para a direita e dizia baixinho para o Tonto: Tonto, 200 índios armados do lado direito. Ele anda mais um pouco, olha para a esquerda e diz: Tonto, 300 índios armados à nossa esquerda. Anda mais um pouco, ele olha para trás e diz: Tonto, 150 índios armados atrás de nós. E de repente ele vira para frente e diz: Tonto, mais 100 índios armados na nossa frente. Estamos perdidos. E o Tonto olha para ele e diz: nós quem, cara pálida? A situação que eu vejo nossa é um pouco parecida. Porque, veja bem, na medida em que você pega e faz essa definição do mercado do audiovisual, do mercado cultural, com esses números que nós estamos colocando, realmente a nossa situação é do Zorro. Nós estamos cercados por todos os lados e não tem possibilidade. Eu ontem terminei de fazer um filme lá em São Paulo. Se eu for pensar realmente no mercado convencional do cinema, eu quero comunicar aos prezados amigos que eu espero trazer o filme aqui para mostrar para vocês em algum lugar, porque vocês não vão ver. A não ser que eu ponha na mão de uma distribuidora internacional que vai pegar o dinheiro para eles. Tudo bem. Aí então ainda é possível. E se eles acharem que lhes interessa passar esse filme? Caso contrário, não vão ver. Portanto, eu, Zorro, estou cercado. Não tem alternativa. Mas eu levantaria algumas questões a partir dos números que estão por trás desses aí. Que é, por exemplo, o seguinte: se você verifica que os shoppings e os multiplex, na verdade, fazem com que 85% da população, do público, veja os filmes brasileiros, você também deveria verificar que
o público que comparece aos shoppings, que comparece aos multiplex, corresponde a 7% da população brasileira. Ou seja, se você assume a perspectiva do tonto, nós temos 93% da população brasileira que tem a grande vantagem de viver em cidades que não tem sala de cinema. Ou seja, 93% das pessoas que vivem neste país ainda não estão sob a influência do Homem-Aranha, porque não tem possibilidade de exibição. Se nós tivéssemos hoje salas de cinema montadas nesse esquema todo que está por aí, em todas as cidades do Brasil, aí não tinha solução, aí não tinha salvação de jeito nenhum, porque todas as nossas cidades estariam dominadas pelo mesmo mercado e nós estaríamos perdidos. A mesma coisa aconteceria com as demais manifestações culturais, com as outras áreas das manifestações culturais. Nós teríamos isso. Então, vamos raciocinar um pouco do outro lado. E o que está acontecendo do outro lado? Eu acho que o que há de mais importante nessa história do lado de fora é a gente verificar esta vantagem que nós temos, porque ela nos remete a um outro dado. É que esses 93%, eles podem não ter contato com esta cultura do entretenimento industrializada, pasteurizada e mercantilizada, mas continuam tendo vivência cultural na sua região. Os 93% da nossa população brasileira continua conhecendo bruxaria com o Pai de Santo e não com Harry Potter. Isso é muito importante. Isso é um dado importantíssimo. Por que isso? Porque nos mostra que esses 93% lá de fora são exatamente as pessoas que mais vivem a identidade cultural brasileira. São as pessoas que mais vivem a diversidade cultural, não sofrendo esse trabalho de lavagem cerebral. E isso para nós é fundamental exatamente no momento que nós estamos vivendo agora. Porque nós estamos vivendo um momento que eu acho que nós temos que verificar 3 aspectos que são muito importantes. Que eu acho que aí é que está a chamada revolução industrial, a revolução cultural que nós estamos vivendo. Primeiro é a questão dos reflexos da convergência tecnológica, ou seja, da digitalização. Até recentemente, ver um filme era comprar um ingresso, entrar numa sala de cinema e ver lá no escuro um filme comendo pipoquinha. Isso era cinema. Hoje, o que nós temos é que a multiplicação, por exemplo, de canais de televisão, agora com a TV digital, o DVD, a produção independente, as câmeras digitais que são espalhadas para tudo quanto é canto, fazem com que existam novos espaços para a produção independente, para que um grupo se reúna aqui em Uberlândia e faça agora um filme que vai ser apresentado para vocês em breve, eu espero que todos assistam, coisa que não poderia ser feita há 20 anos atrás. Porque você teria que arrumar uma câmera 35mm, arrumar um laboratório, gastar uma tremenda de uma grana para conseguir fazer aquele filme. Hoje você reúne um grupo de amigos e você faz isso. Você recentemente, até há pouco, você para produzir um disco, você tinha que ter um contrato com uma grande gravadora, teria que passar por um tremendo de um funil para conseguir, afinal de contas, gravar o seu disco. Hoje você compra, arruma, baixa um programa, pirateia um programa, bota dentro do seu computador e você tem um estúdio musical no seu banheiro, dentro da sua casa. Então o que ocorre com isso? As possibilidades que nós temos hoje de ver imagens, a diversidade do tipo de imagens e de sons que nós podemos hoje ter acesso é muitíssimo maior do que a capacidade que este mercado tem de botar isto debaixo da camisa de força deles. E hoje, com celular e com tudo mais, muito mais ainda, porque simplesmente só existe um tipo de organismo que não tem condições de atender o mercado que a convergência tecnológica está abrindo no mundo inteiro. Esse sistema que não tem condições é exatamente o esquemão que está aí. Porque nenhuma grande companhia tem a agilidade, a diversidade, a possibilidade de atender a tudo isso que está acontecendo. Porque nós não temos mais um público, nós temos N públicos. Para você hoje, se você quiser fazer um filme
que se dedique, por exemplo, à questão da defesa do meio ambiente, qualquer coisa ali. Você pode fazer, mas não pense num shopping, a não ser que ele seja um filme que vai provocar um escândalo qualquer. Porque, caso contrário, você vai ter possibilidade, sim, de apresentá-lo às organizações não governamentais, aos movimentos ambientais, etc. E você tem um outro público, um determinado público. Então, esse é o primeiro caso. O segundo é a internet, que modifica completamente tudo isso, porque o circuito de informação pela internet é outro completamente diferente. Eu costumo contar um exemplo desse último conflito lá do último não, mais recente, né, do Oriente Médio lá, né, o último a gente nunca sabe quando é que vai acontecer, em que as grandes notícias que foram divulgadas, as grandes imagens que foram divulgadas para o mundo por um garoto que estava dentro de uma casa escondido e tinha acesso à internet. E esse garoto pegava a câmera dele, gravava do lado de fora e depois pegava, chufava aquele negócio dentro do computador e passava para o mundo inteiro e o pessoal recebia. Enquanto isso, as grandes agências de notícia estavam com um crachá fazendo matérias com os generais e com os caras absolutamente oficiais, um troço completamente dominado pelos interesses dos caras que deixavam eles dar as notícias. Então a notícia mais importante foi um menino que não foi um profissional com uma camereta lá que não tinha nada de qualidade. Isso aí é a segunda questão. E a terceira questão que eu vejo importante nisso é a chamada questão de mercado. É que esses espaços que são abertos agora ainda não fazem parte do mercado. Se nós formos conversar, a gente vai dizer, bom, mas tudo bem, está certo, mas ocorre que do lado de fora eu não posso comprar ingresso, eu não posso fazer aquilo, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com a população brasileira mais pobre e tal, e tal. Eu quero lembrar apenas um detalhe, eu acho que raciocinar dessa forma é pensar um pouco a partir do raciocínio oficial. Ou seja, realmente para mim não tem saída se eu estou fazendo música para aparecer no programa do Faustão. Aí não tem condição. Agora, se eu estou pensando em alternativas, tem saída sim. Por que isso? Um exemplo clássico. Para cada Chitãozinho e Chororó que estão fazendo sucesso na mídia, quantas duplas sertanejas estão fazendo sucesso no Brasil vendendo seus CDs em posto de gasolina? Quantos grupos calypsos existem pelo Brasil afora, vivendo muitíssimo bem, gerando emprego, gerando renda, diversificando sim o gosto popular. Eles são a cultura popular, eles são a diversidade cultural. Vamos deixar de preconceitos. Realmente eles são. E hoje você tem no Brasil realmente um grande comércio na área musical em cima dessas alternativas todas. E isso é sim gerador de emprego. Isso faz parte sim da economia da cultura. Não faz parte das estatísticas oficiais, que querem mostrar que a situação é diferente. Agora, o que há de mais diferente em tudo isso é que este esquema do mercado convencional chegou a um determinado instante em que os nossos distribuidores e exibidores fazem festa quando existe no ano um aumento de 2% do número de públicos para as salas de cinema no ano passado. Maravilhoso. Só acontece que a pirataria, por exemplo, hoje atinge 47% da população brasileira. E segundo o Diesel, um aumento de 5 milhões de pessoas que no ano passado se tornaram consumidores habituais de DVD e CD pirata no Brasil. Eu estou dizendo que a pirataria é divina, maravilhosa? Não, eu estou dizendo que não tem saída. É que não tem solução. Realmente o que está acontecendo agora é que as novas alternativas que estão surgindo estão se desenvolvendo muito mais. Dizem, não sei se essa estatística é confiável, que 90% dos registros musicais que foram, distribuídos ou adquiridos ou buscados pela população do mundo inteiro no ano passado, 90% foram buscados na internet. Quantos desses registros foram multiplicados de uma forma que você consideraria ilegal? Com certeza a maioria absoluta disso. E como é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos botar esses caras na cadeia para defender que o mercado seja novamente controlado por essa turma que está fazendo a maior felicidade, se considera absolutamente feliz porque aumentou 2%. É isso que nós vamos fazer. Enquanto um DVD custa
R$2 e é vendido a 5, e pode ser vendido a 5, e mantém uma rede nacional de distribuição e de multiplicação de produtos, no shopping custa 46. Você quer convencer a população de que deve combater a pirataria entrando no shopping? Como? Ele tem que comprar um sapato novo porque o vigia não deixa entrar. 90% da população brasileira, 90%, não tem condições de entrar no shopping. Então, na verdade, isso tudo tem várias facetas que a gente precisa discutir. E uma delas é simplesmente a seguinte: a questão da pirataria, na minha opinião, é uma lição para nós, produtores independentes. Nós temos que dar um jeito, na verdade, de criar os nossos filmes, apresentar as nossas peças de teatro, fazer as nossas músicas, produzir os nossos livros e fazer com que eles sejam, na verdade, correspondam, na verdade, a uma necessidade social. Fazer com que o camarada goste tanto do meu filme, como ele gosta daquela dupla sertaneja que eu odeio porque eu acho brega. Um detalhe de que ela está ligada com a cultura popular. Ela está ligada a uma realidade. E eu estou querendo fazer um filme de acordo com o padrão americano, utilizando o último negativo da Kodak, para botar no laboratório, para depois chegar e eu ter que tirar um DVD para vender, porque o filme ninguém vai ver. Então nós temos que pensar no suicídio que nós estamos cometendo. E é um suicídio realmente porque não tem solução. Eu termino contando com outro negócio. Eu acho que o grande problema de hoje é a síndrome da Sony, né? Que é o seguinte: um dos motivos porque não vai acabar a pirataria, porque se acabar a pirataria, a Sony morre. Você tem a Sony Music e a Sony distribuidora de filmes, querendo distribuir filmes em sala, brigando contra a pirataria, fazendo campanha contra a pirataria. Só acontece que a fábrica de equipamentos da Sony vende cada vez mais cameretas, equipamentos para você poder fazer o seu videozinho em casa, seja o aniversário da vovó, seja uma peça de teatro que você fez para você distribuir. Se por acaso este mercado parar de expandir, a Sony vai falir. Ela não tem condições. 2 professores de uma universidade do Canadá começaram a fazer, 4 anos atrás, uma pesquisa a respeito da pirataria na internet. Passados 2 anos, mais ou menos, do começo do trabalho deles, eles apresentaram para a universidade a sua desistência da tese de doutorado que eles estavam fazendo, da tese que estavam fazendo. Porque eles verificaram o seguinte, que quem mais era interessado em que aumentasse a pirataria na internet era a Microsoft, por motivos óbvios. Então, o que adianta eu fazer esse troço? Há um discurso oficial que é contrário a essa história, mas é uma realidade que os caras não vão deixar de criar alternativas para que você possa multiplicar e passar por aí, para cima e para baixo, os programas. Portanto, não tem como. Então, hoje o que eu coloco é exatamente isso. Quer dizer, eu acho que a grande possibilidade que nós temos é, sem dúvida nenhuma, continuar uma luta política pela regulamentação, pela regulação do mercado oficial, mercado convencional de cinema e tudo mais. Temos que fazer isso sim. Tem que haver a tal cota de tela para filmes nacionais, tem que ter tudo isso. Mas acho que a nossa grande tarefa é exatamente a organização, a sistematização de todo esse espaço de 93% da população brasileira, no caso do Brasil, né, é claro, que é potencialmente o consumidor dos nossos produtos, se nós quisermos pensar economicamente, né, em termos de economia, mas que é na realidade e no fundo aquele que nos devolve a outra dimensão da cultura, que é o fato de que é a dimensão essencialmente cultural. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de uma questão simplesmente de recuperação de público. Nós estamos falando em questões de entrar em contato com a população brasileira a partir da sua própria cultura. Nós temos que trabalhar, na minha opinião, por aí. Porque enquanto a gente quiser sonhar que o ideal para nós é entrar no pequeno grupo daqueles que tem a possibilidade de ter o seu filme citado na novela das 8, nós vamos estar reforçando o funil. E do lado de fora, não tenho a menor dúvida, mais cedo ou mais tarde, assim como a pirataria fez, alguém vai descobrir a maneira de comercializar melhor os seus produtos junto a esta população que hoje está inteiramente disponível para nós, não somente como mercado, mas acima de tudo como assunto, para que a gente crie as nossas
as nossas produções culturais refletindo a diversidade cultural mesmo, e não só buscando uma diversificação de mercado. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Muito obrigado. Depois desse cenário catastrófico, Geraldo, vamos pelo menos esperar que o cavalo do Zorro sobreviva. Não, eu acho que quem tem que sobreviver somos nós, que somos os tontos. Tá certo. Eu quero que o cavalo do Zorro